Bom, a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre inovações. Durante todo o ano de 2017, nós acompanhamos aqui pelas redes do ESBA, pelo ESBA, reportagens tratando sobre tecnologias lançadas pela Embrapa Gado de Corte, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a repórter Kylie Rodrigues fez um balanço dessas inovações pela Embrapa Gado de Corte e mostra pra gente agora no quadro Tecnologia e Produção. A parceria do ESBA com a Embrapa Gado de Corte já tem um tempo. A cada reportagem feita aqui na sede da unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, priorizamos tecnologias que podem ser aplicadas aí na sua propriedade rural. Hoje nós vamos mostrar um pouco do que foi destaque no ano de 2017. Para começar, vamos falar dos lançamentos. A BRS Quênia é um híbrido de pânico máximo. Foi obtido por meio de cruzamento entre dois materiais pré-selecionados de uma coleção recebida da África. A partir daí foi possível obter vários híbridos. Todos foram plantados e avaliados no campo com repetições por 3 anos. O capim se destacou, sendo levado para ensaio regional, composto de 6 experimentos em várias regiões do Brasil. Ele mostrou uma superioridade grande em relação às testemunhas. Posteriormente, então, ele foi avaliado durante 3 anos sob pastejo. Então, ele foi avaliado no Acre, no bioma amazônico, e foi avaliado aqui em Mato Grosso do Sul, no bioma Cerrados. De acordo com a pesquisadora, a grande vantagem do capim é a estrutura, com muitas folhas, combos finos que não se alongam conforme o amadurecimento, o que na prática é positivo, principalmente para animais em fase de terminação, proporcionando índices superiores por animal e excelente produtividade por área. Ela é macia e os animais consomem muito, então acabou dando quilos de peso vivo por hectare equivalente. Fruto de um cruzamento, é o primeiro híbrido de braquiária lançado da Embrapa. Ipiporã significa boa origem ou bom começo. Desde o início se destacou pela quantidade de folhas e crescimento prostrado. Ficou um bom tempo nas prateleiras da Embrapa. Afinal, o material começou a ser estudado lá atrás, no ano de 1992, pela pesquisadora da área vegetal da unidade. Saíram na frente várias outras cultivares, né? A Charaesa, a Piatã, a Paiaguás, a Tupi. E a nossa equipe, o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar envolve uma equipe muito grande e essa equipe também estava assoberbada entre trabalhar com braquiária e pânico. Então a justificativa da demora foi essa, mas também a comprovação dos valores desse material demorou algum tempo por conta disso. As análises mostraram que a Ipiporã é resistente à cigarrinha da cana, do gênero Marranarva. O ganho animal individual maior do que as existentes no mercado faz com que os especialistas indiquem para categorias de animais mais exigentes, como é o caso dos animais em terminação e lactação. Nós iniciamos os trabalhos com a Ipiporã já em 2006. Tivemos a oportunidade ao longo desse tempo todo de avaliar e reavaliar inúmeras vezes e o bom como característica é o fato de que o resultado obtido tem sido consistente para as diferentes espécies de cigarrinhas. Nestas estufas, conhecidas como casa de vegetação, são criadas propositalmente para fins de estudos cigarrinhas. Em diversas espécies de plantas, são verificadas em quais a sobrevivência do inseto é baixa e qual período de desenvolvimento é prolongado. A gente infesta essas plantas com 5 ovinhos de cigarrinhas, as ninfas eclodem, se estabelecem nas plantas, permanecem se desenvolvendo nessa fase jovem, né? Até que chega um determinado ponto em que emerge a cigarrinha adulta. Nós transferimos para uma outra casa de vegetação, onde cada um desses vasos nós colocamos uma gaiolinha para aprisionar os adultos que vão emergir e diariamente nós retiramos esses adultos de tal maneira que ao final, quando o último adulto sair, nós temos informações
com relação à sobrevivência nas diferentes plantas testadas e a duração do período ninfal. O que os pesquisadores querem com todo o processo é mostrar, assim como foi com a Ipiporã, que o período ninfal é prolongado, detectando que a planta não é adequada para hospedar as pragas. Em 2017, a Embrapa Gado de Corte completou 40 anos. Nós do SBA contamos um pouco da trajetória da unidade até os dias atuais. Esta fazenda aqui, onde nós estamos hoje, onde é a sede do Centro Nacional, que era do Exército. Naquela época o Exército estava estudando a desativação das cudelarias, criação de cavalos, etc. E os colegas e os técnicos daquela época, já antenados nessa visão de futuro, mostraram para o presidente Geisel que aqui tinha condição de sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Então, quando Geisel percebeu que tinha essa condição toda, essa infraestrutura, ele não teve dúvida nenhuma. Mandou que se instalasse o centro aqui em Campo Grande. Com o local escolhido, começaram a remodelar as instalações do Exército para sediar uma unidade de pesquisa. Fazendo parte da história da Embrapa, o pesquisador recorda que na época já se tinha uma tradição de registro genealógico. Desde o início do século XX, Redbook Colares lá no sul, né, o Redbook Zebu em Uberaba, né? Então já tínhamos tradição em fazer registro genealógico. Mas era pouco para fazer seleção, né? Só na década de 50 que começamos a fazer provas de campo, provas de confinamento, para testar animais, né? E na década, finalzinho dos anos 60, o Ministério da Agricultura instituiu as provas zootécnicas conhecidas hoje, controle ponderal, prova de ganho de peso, teste de progênie. E no ano exato da fundação do nosso centro, o Ministério da Agricultura reuniu todos esses programas, esses projetos, melhor dizendo, num programa mais amplo chamado Pronameso, Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. As informações não eram suficientes. Surgem, então, as parcerias. A primeira foi com o Escritório Técnico Regional da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, que propiciaram os programas de cruzamentos, retornando informações valiosas para os produtores. Ao longo dos anos, outros pesquisadores entraram para o time da unidade. Com as contribuições, surgiram a base para o lançamento do programa Novilho Precoce, carne de qualidade, programa que abriu a mente do criador e do consumidor para a qualidade do produto. Boas práticas de criação e, por fim, a pecuária de precisão, que inclui tecnologias avançadas da porteira para dentro. Os sumários de touros e tantos outros programas reafirmam o compromisso da Embrapa com a sociedade rural. E por que avaliar apenas touros? Era o momento de avaliar as matrizes, decisão que marcou a parceria com o programa GenePlus em 1996. Hoje esse programa está aí atendendo cerca de 400 rebanhos no Brasil todo, até em alguns países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? E quase 4 milhões de dados, né? Trazendo suporte para a gente fazer tanto pesquisa do ponto de vista populacional, parâmetros genéticos, tendências futuras, etc., quanto resposta direta ao sistema produtivo. Como fazer seleção, como preparar os animais para serem levados ao mercado, como planejar acasalamentos, né? Então tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? Em 2018, os trabalhos continuam. E claro, nós estaremos aqui para levar até você, produtor rural, as informações das pesquisas no quadro Tecnologia e Produção. Kaile Rodrigues para o SBA. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para
pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Bom, e no próximo bloco tem De Olho na Fazenda, que coloca à disposição do mercado, a preço fixo, animais da raça Guzerá, é o Guzerá IT, irmãos Toneto, da Fazenda Perfeita União. É daqui a pouquinho, nós já voltamos. Pecuária BR de volta e segue até amanhã mais De Olho na Fazenda, que oferta a preço fixo animais da raça Guzerá, é o Guzerá IT, da Fazenda Perfeita União. E quem apresenta esse gado pra gente é Éder Benite Catatal. Boa noite, Catatal. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite a você que sintoniza e acompanha a nossa participação. E olha, poder realmente falar do trabalho de seleção de uma marca de 50 anos produzindo uma genética ímpar, pode ter certeza, eu falo com uma propriedade. Ao meu lado, Tarcísio Toneto. Rapaz, nós começamos, primeiro boa tarde, né, ou boa noite em muitas regiões do Brasil. Lá no Acre, por exemplo, ainda é boa tarde, né, porque são 3 horas que um pouquinho para trás, né? Agora, São Paulo já, precisamente, vai ser 17, 18, 19. Aqui 18, São Paulo 19. O Acre ainda 3h30, 4 horas da tarde. O que você achou dessa? Evidente para quem realmente está nos assistindo. Bom, vamos falar um pouquinho de uma coisa que você conhece bastante, é a raça, evidentemente, a raça Guzerá IT. Tudo bem? Boa tarde ou boa noite, né, para você, para a Renata. É um prazer estar aqui aí no finalzinho do ano, né? Mais uma vez aí, trazendo aí um pouco do nosso trabalho. Olha, gente, eu quero falar realmente do que vai na apresentação, sempre lembrando, nós vendemos hoje, na hora do almoço, 4 touros. Eram 14 touros, as fêmeas foram todas comercializadas. Meu amigo Aurélio da Campina Verde, Davi Toneto, tem muita gente boa participando com a gente. Faltam apenas 10 touros, hein? Quem sabe você pode confirmar agora. Coloca na tela o lote número 15. Lote 15 no vídeo, um filho do ioiô. Olha o que vem aí. Olha esse garrote no vídeo, Tarcísio. Bom, Catatal, esse é um garrote que é sem controle, embora ele é filho do ioiô, né, que é um raçador, um touro de central hoje, destaque aí do nosso projeto de seleção, e uma vaca PO. Mas esse animal está com peso atual de 630 quilos.
ele tem uma série de 35 centímetros e é um garrote de 25 meses, Catatal. Esses animais, como a gente já vem falando, eles estão sendo preparados em piquetes, num semi-confinamento, eles estão aptos aí para chegar em qualquer parte do Brasil hoje e sair trabalhando. Perfeito, esse é o lote número 19, não, lote 15, desculpa, lote 15 no vídeo, um filho do grande Ioiô. Agora prepara para mim, na sequência, o lote número 17, um filho do maestro IT, AT, neto do Abaeté, a mãe é Pêndulo IT. E olha o que vem aí, 566 quilos, 36 de CE. Esse garrote ele é mais novo que o outro, embora também com um bom peso, ele está com 566 quilos, ele tem 36 de CE, uma ótima CE, e ele é de 3/3, então esse garrote ele está com 21 meses. É um animal que na avaliação do índice super precoce funcional ele foi superior para a CE, fertilidade, superior para a área de olho de lombo, que é rendimento de carcaça, e na reatividade, Catatal, um garrote manso. Além disso, na avaliação a nível de rebanho, ele é top 1%. Então, é um garrote que ele é muito bem distribuído nas suas avaliações, é um animal bem completo e ele é filho do maestro ITAT, que é um animal identificado nas provas de eficiência alimentar e também no índice super precoce funcional, que é de Abaeté, que é um touro líder de sumário hoje, com uma vaca Pêndulo, que é filho do Gobo, que é um touro hoje que dispensa comentários aí, tanto o Gobo como o Pêndulo. Perfeito, esse é o lote número 17. Agora prepara para mim mais um lotaço, o lote número 19. Agora sim, um filho do Goiás, do Golias, Five Rosalito Goiás. Gente, a mãe é Neon TIT, né? Um garrote com 37 de CE, 584 quilos, geração 2015, ele é de novembro de 2015, é um touraço também. Olha só que oportunidade, valor das parcelas, de cada parcela, R$600, são 14 parcelas, e aí você tem, evidentemente, toda essa oportunidade para fazer bom negócio, telefone celular do Ítalo, telefone da mesa operadora, tudo pronto. Falando em bom negócio, né, Catatal? Nós temos a facilidade dos fretes. É isso aí. Então tem várias rotas de frete onde você pode receber até um animal, né, sem custo de frete. Nós vamos ter rota de Pirajuí até Ariquemes, vamos ter rota para Cuiabá, vamos ter rota para Belo Horizonte, nós vamos ter rota para Tocantins. Então são várias rotas, é só entrar em contato ou com a mesa operadora ou no telefone do Ítalo, que é o 14, né? E você ou vai ter um frete frio ou senão vai ter um frete solidário. Então tá muito fácil comprar, né? Perfeito, amigo. Você vai adquirindo toda essa genética. Lote é o 19 no vídeo. Tá aí. Valor da parcela R$600. Esse lote 19 é um garrote com 584 quilos. Ele tem 37 centímetros de CE. Ele está com 24 meses. É filho do Golias Five Rosalito, que é um touro que foi identificado nos testes de progênie para eficiência alimentar, para marmoreio. Então foi um boi muito equilibrado, com um animal com alto desempenho, filhos são com alto desempenho, com baixo consumo de alimento. E esse animal é muito equilibrado na parte de avaliação do índice super precoce funcional. Ele tem um bom peso, ele é superior para a circunferência escrotal, ele é superior para acabamento, ele é elite para marmoreio e para reatividade é normal. Um garrote sem controle, mas um garrote aí com muito desempenho e muito interessante. Esse é o lote número 19. Agora prepara para mim o lote número 20, um filho do Gino Five do Der, MS Esquimó, mãe Guzerada Barra 2, 35 de CE, 566 quilos. É um touro de fevereiro de 2016. Olha que touraço no vídeo também. É um touro que está com 21 meses, mas já muito precoce, bem pesado, 566 quilos, 35 de CE. Na avaliação do índice super precoce funcional, ele foi superior para a circunferência escrotal, superior para marmoreio e reatividade normal, ele deu manso. Ele é filho do Gino Five do Der, numa vaca também vinha até IT, que é Guzerada Barra 2, que foi um touro muito usado no nosso projeto de melhoramento genético. Tá certo, olha, mais oportunidade, mais um trabalho, lote 20. Olha que presente
né? Para quem está em casa, para quem está nos assistindo, para quem está aproveitando para fazer a boa aquisição. Esse é o lote 20, prepara para mim agora o lote número 21 no vídeo. Lote 21, filho do maestro, em vaca Fanado 2Z, 542 quilos, 32 também de CE. Catatá é um garrote muito interessante, que agrada bastante também de olhar ele. Filho do maestro ITAT, que é a Baeté, que, como você disse, numa vaca Fanado. O interessante, Catatá, é que todos esses touros novos que estão sendo usados no projeto, eles não são só bons de ganho de peso, eles não são só bons de área de olho de lombo ou acabamento. Hoje eles têm que ser funcionais. Hoje o touro tem que dar um bezerro pequeno, tem que dar um bezerro depois com alto crescimento, com fáscia precoce, os animais têm que serem mansos, o bezerro tem que nascer com vitalidade. Então tudo isso é um conjunto hoje de características que a gente procura. Uma vaca tem que dar um bezerro pesado todo ano, senão ela não é vendida só como para outro criador, mas ela vai para o frigorífico. E nós estamos vendendo só os animais que são melhoradores, são os animais que são regulares, superiores e elite, né? Esse é um animal que está com 21 meses, ele está com 542 quilos, já tem uma série de 32 centímetros, ele é elite para a área de olho de lombo e superior para marmoreio e reatividade manso. E também na avaliação da NCP ele é top 14%, Catatá. Tá certo, esse é o lote 21, prepara agora rápido o lote 22. Pode colocar na tela 14 parcelas fixas de R$600, o valor de cada parcela. E olha que garrotaça, hein? Esse garrote é um animal sem controle, ele é filho do Guobi T, que foi recordista mundial de venda de sêmen. Ele foi superior para CE e reatividade manso. Esse animal está com 22 meses, ele está com 588 quilos e uma CE de 36 centímetros, Catatá. Tá certo, tá aí, amigos. Nós terminamos a nossa participação e nós vamos voltar ainda no programa Na Batida do Martelo e no Agro Leilões com mais informação para você que está aí assistindo, você que está acompanhando em todo o Brasil. É com você, Renata. Tá certo, Catatá, obrigada pela participação. E Tarcísio Stoneto, sucesso para vocês aí nesse De Olho na Fazenda, oportunidade para você adquirir animais Guzer AIT da Fazenda Perfeita União. Bom, agora você vai conhecer o trabalho realizado na Fazenda Segredo, que fica localizada em Bataguaçu, aqui em Mato Grosso do Sul, que utiliza a nutrição Cargill, que é da empresa parceira aqui do SBA. A reportagem é da Daniel de Paulo. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e para isso tem o Dr. Renato da Nutron, da Cargill, que nos assessora. E sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento.
Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e primíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é quem realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta. Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. No Pecuária BR de ontem, fizemos uma retrospectiva da pecuária de corte em 2017. Falamos também das perspectivas para 2018, com analistas comentando o atual cenário e aquilo que se espera da pecuária de corte em 2018. Muita coisa atrelada a problemas políticos. Ontem nós vimos que a política atrapalhou muito o setor de produção, não só a pecuária, mas toda a economia do país. E vamos saber agora do nosso companheiro, o Odacil Canepa, que lá em Brasília é que acontecem as decisões e os atrapalhos também da nossa vida. Vamos conferir. Você pode não gostar de política, pode não gostar dos políticos que representam você aqui em Brasília, mas que eles mexem com a sua vida, isso sim, eles mexem. Mexem com a economia, com o comportamento e, principalmente, mexem com o seu bolso.
São 513 deputados e 81 senadores que mexem com as coisas que você nem imagina. O agronegócio é só um pedaço do grande universo que depende de leis, portarias, decretos e ações que impactam diretamente com a vida de quem trabalha no Brasil. Toda a burocracia, que é uma das maiores do mundo, está centralizada aqui na capital do país. São 28 ministérios, secretarias e milhares de funcionários públicos que vivem para facilitar ou para atrapalhar a vida do povo. Mas com certeza não podemos ignorar a política e seus representantes. Leis importantes de 2017, como a mudança na legislação trabalhista, o refis do Fundo Rural, a lei de cultivares e outras passaram pela Câmara e pelo Senado. E eu quero chamar a atenção para que o governo precisa dar cada vez mais atenção para aquele negócio ou para aquela atividade aonde o Brasil tem uma vocação natural de homens e mulheres que semeiam, né, que colhem, que comercializam e que fazem desse país um grande país. O Brasil só pode sonhar em ser grande porque tem um grande quadro no campo, um grande quadro de produtores rurais, determinados, abnegados, gostam do país e que lutam com todas as forças, mesmo às vezes nas adversidades, como vem acontecendo. Este foi um ano muito difícil, mas eu tenho a convicção que com o trabalho que os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, e ano que vem eu serei a próxima presidente, quero dizer para vocês que, se Deus quiser, nós vamos ter um ano muito melhor que 2017. O agronegócio ajudou o Brasil a manter os empregos e a criar novas oportunidades no campo. O terceiro maior ministério de Brasília, o da Agricultura, é o que norteia a política agrícola, controla o estoque, a pesquisa, a importação e a exportação de produtos de origem animal e vegetal. E também é o que mais pode comemorar em 2017. O Brasil precisa do agricultor, precisa da agricultura e da pecuária. E que as dificuldades que nós passamos em 2017, elas sejam esquecidas e que, novamente, como cada produtor rural sempre acredita no futuro, sempre pensa que o ano que vem será melhor, o ano que vem será melhor que esse. O agronegócio brasileiro gerou uma safra de 238 milhões de toneladas de grãos. E o valor da produção agrícola chegou a 343 bilhões de reais. Só o valor da agropecuária chegou a 537 milhões de reais. Nos grãos, os melhores resultados foram para o arroz, o feijão, o milho e a soja. Temos mudanças importantes para esse ano, temos que construir, junto nesse final de ano, com a nossa felicidade de estarmos vivos, passar com os nossos familiares, temos que construir um projeto de nação brasileira para que nós tenhamos coragem de deixar nossos filhos na atividade e trazer a prosperidade para o país. E como vai ser a política no ano que vem? Ninguém sabe direito ainda. Mas o setor do agronegócio já começou a ouvir alguns possíveis candidatos a presidente da República. Vejam o que eles pensam sobre o agronegócio no Brasil. Você tem que radicalizar em cima do MST. Alguns falam que eu sou radical demais, então continue tratando o pessoal na base da paz e amor, né? Esse pessoal só leva o terror ao campo. Quando forem radicalizar, é na lei. Você tem que enquadrar a invasão de propriedade como terrorismo, tá? É o problema indigenista, que não é do índio. O índio quer se integrar à sociedade. Alguns usam-se do índio para fazer barbaridade, como estão fazendo em Mato Grosso do Sul agora, com mais de 100 fazendas invadidas, né? Onde na frente o MST joga esses pobres índios. E a questão da segurança. Se nós vivemos numa democracia, a propriedade privada é sagrada. A agricultura é o tema de São Paulo. Você pegar São Paulo, é o maior produtor de açúcar e álcool, é o maior produtor mundial de suco de laranja, é o maior produtor brasileiro de borracha, o maior produtor brasileiro de ovos, o maior produtor brasileiro de frutas, o maior produtor brasileiro de flores, o maior produtor brasileiro de fibras, o maior produtor brasileiro de máquinas. Então é um negócio de São Paulo. E hoje muitas das questões estão aqui em Brasília. Ou é legislação, você tem permanentemente questões aqui de legislação, e de outro lado até do judiciário também. Quer dizer, você tem hoje aqui em Brasília um ponto importante
para as questões do agronegócio. Comentei, inclusive, com os deputados que muitas vezes eu sinto que São Paulo não pode oferecer projetos de agro e sempre recomendo que avancem para o âmbito do Estado e do governo federal. Tamanho o apetite de investidores internacionais em relação à produção agrícola brasileira. É um setor que orgulha o país, com crescimento contínuo, mesmo nesses 4 anos de recessão. Odacil Canepa para o SBA. E hoje tem leilão aqui no Canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, leilão virtual gado de corte da Araguaia Leilões, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e engorda. A gente sai para o próximo bloco com imagens dos animais dessa oferta de hoje à noite. Nós já voltamos. A previsão do tempo aponta chuvas para o restante desta semana entre o centro-oeste e o sudeste do país. Juliana Rezende traz as informações do tempo para o centro-sul. As instabilidades vêm se concentrando principalmente nas áreas centrais do país e por conta disso é que a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada aqui na região centro-oeste e também no sudeste. Na região sul, a gente pode ver que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a disponibilidade hídrica nas áreas em verde já diminuiu um pouco mais, agora ficando com índices em torno de 50%. Os pastos ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento na maior parte do centro-sul do país. E nos próximos dias essa condição vai persistir. Tempo mais seco aqui no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e até o interior do estado de São Paulo, por conta da atuação de uma área de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva, enquanto que as instabilidades seguem concentradas aqui entre o estado do Mato Grosso, Goiás e até o estado de Minas Gerais. Mas vai ser o estado do Mato Grosso que vai receber os maiores volumes de chuva, onde os acumulados podem alcançar até 70 milímetros. E esse tempo mais seco, ainda em grande parte do centro-sul do país, não vai durar muito tempo. A partir da próxima semana, volta a chover em todo o centro-sul. Dessa vez, não tem previsão de chuva muito forte. Os acumulados ficam em torno de 15 milímetros nas áreas centrais do país. Apenas na região sul e algumas áreas do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, é que os acumulados ainda podem alcançar em torno de 30 milímetros. Mas vai ser durante o terceiro período que a chuva ganha cada vez mais intensidade. E aí, por conta disso, os acumulados seguem elevados aqui entre Goiás, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. E os pastos mais beneficiados vão ser os pastos do estado gaúcho, porque como a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo ao longo dos últimos períodos, agora com o retorno das chuvas, o setor da pecuária vai ser bastante beneficiado. Bom, e a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra de grãos 2017-2018. Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria, traz as informações e análises sobre o assunto. Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouquinho sobre os números da Conab com relação à safra brasileira de milho. Bom, a Conab divulgou no último dia 12 de dezembro o terceiro levantamento da safra brasileira de grãos, no caso é referente à temporada 17-18. No caso do milho de primeira safra, o milho de verão, ela revisou para baixo em 9,6% a área semeada com a cultura, que perdeu espaço principalmente para a soja. No total, são esperados aí 528,1 mil hectares a menos comparativamente com a safra 16-17. Com relação à produtividade, acreditando aí num clima menos favorável, com possíveis reflexos também de um laninha, principalmente na região sul do país, ela fala aí numa queda de 9% na produtividade na safra de verão em relação ao ciclo passado, Ou seja, a gente deve ter uma menor produção na safra de verão, que somada também à expectativa de uma redução na safra de inverno, hoje coloca aí, conforme os números da Conab, um volume 5,62 milhões de toneladas a menos. Então a gente deve ter uma produção menor de milho na temporada 17-18, mas essa produção deve se contrapor com os estoques maiores. No caso, o estoque de passagem da temporada 16-17, a Conab fala em pouco mais de 19 milhões de toneladas e agora para 17-18 os estoques finais estimados em quase 24 milhões de toneladas. Ou seja, essa maior disponibilidade
vindo aí dos estoques de passagem, é um fator limitante para as altas de preço no primeiro semestre de 2018. Mas, de qualquer maneira, pelo menos aí até a colheita da safra de verão ganhar força, a gente deve ter um cenário de preço sustentado pela expectativa de uma menor produção e a demanda também para exportação, que deve seguir firme pelo menos em janeiro e fevereiro, também pensando na demanda interna pelas fábricas de rações. Ou seja, o mercado firme e o clima determinará o desenrolar desses preços aí ao longo do primeiro semestre. Por hoje é isso aí, eu sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Rafael. Agora o preço do milho desta terça-feira, mas antes as informações do mercado financeiro com a Sara Kirchhoff, da Bolsa. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Bom, vamos começar com o dólar então, conforme combinado. E o dólar hoje teve uma forte alta frente ao real, uma alta de 1% com o esvaziamento da expectativa do mercado na aprovação da reforma da Previdência. Hoje em Brasília, o presidente Michel Temer falou a jornalistas que, se achar que consegue os 308 votos, a reforma da Previdência deve ser votada aí nos próximos dias, ainda agora em dezembro, mas caso isso não ocorra, uma data será marcada em fevereiro. Isso fez com que o mercado, é claro, sentisse os efeitos e o dólar tivesse mais uma alta hoje frente ao real. A alta, como eu falei, foi de quase 1%, 0,93%, e a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,32 mais 90, chegando aí ao maior patamar desde o dia 20 de junho deste ano. Do dólar, passamos então para o mercado do milho, que hoje também teve uma alta. Ontem o valor da saca aparecia por R$ 31,66 e hoje, com uma alta de 0,57%, passou para R$ 31,84 no mercado físico, conforme indicador CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No acumulado do mês de dezembro, a alta do milho no mercado físico passa dos 4%. No mercado futuro, o milho também teve alta hoje aqui no Brasil, não acompanhando o milho na Bolsa de Chicago, que apesar de ter reagido positivamente uma boa parte do dia, no fim do pregão terminou em queda lá em Chicago e o milho BMF Bovespa continuou em alta aqui em São Paulo. Os contratos entregues em janeiro do ano que vem tiveram uma alta de quase 1,5% nesta terça-feira. Ontem, o valor da saca, que aparecia por R$ 32,31, hoje subiu para R$ 32,78 no ajuste atual, ficando 3 centavos abaixo nos últimos negócios. O contrato de janeiro foi o mais negociado do milho hoje, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Já os contratos entregues em março tiveram uma alta próxima de 0,5%. Com a saca passando de R$ 33,65 para R$ 33,80 no ajuste atual e ficando ainda 10 centavos acima nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio subiram mais de 1%, 1,06% é a valorização do contrato entregue em maio, que ontem aparecia por R$ 33,00 o valor da saca, hoje subiu 35 centavos e ficou ainda 20 centavos acima nos últimos negócios. Por último, eu destaco aqueles contratos entregues em setembro de 2018, que tiveram uma variação positiva de 0,28% nesta terça-feira. O valor da saca passou de R$ 32,22 para R$ 32,31 no ajuste atual, ficando apenas 1 centavo abaixo nos últimos negócios. Esse foi, então, o fechamento do dólar e do milho para essa terça-feira, 12 de dezembro. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercados. A ideia é com você. Obrigado, Sara. Até já, então. Renata. Bom, e nos últimos 6 meses, as exportações de carne bovina em Mato Grosso mantiveram um bom ritmo. Se continuar assim, a previsão para 2018 é de embarques ainda melhores. É o que aponta o boletim semanal de bovinocultura do IMEA. Na última semana, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou dados das exportações de carne bovina. Em novembro, Mato Grosso exportou 25.940 toneladas de proteína bovina in natura, sendo este volume 8,91% menor que o exportado em outubro. Este cenário é reflexo da diminuição de compras do Egito e também do Irã, que diminuíram 34,69% e 18,07%, respectivamente. Segundo o boletim de bovinocultura do IMEA, apesar desta queda no mês, vale salientar que este ano está sendo satisfatório para as exportações de proteína bovina no estado.
principalmente após passados os efeitos da Operação Carne Fraca. Para se ter uma ideia, o volume embarcado por Mato Grosso este ano já é o maior da história para um período de janeiro a novembro. De acordo com o IMEA, se as exportações da carne bovina mato-grossense continuar na mesma intensidade dos últimos 6 meses, 2018 pode ser mais um ano de recorde nos envios de carne bovina do estado. Segundo o boletim do IMEA, os preços da arroba do boi gordo e da vaca pronta para abate apresentaram segunda alta consecutiva. A arroba do boi gordo teve alta de 0,94%, ficando a R$ 130,21. E a vaca pronta para abate aumentou 0,54% o valor da arroba, ficando cotada a R$ 123,62. O bezerro de 12 meses apresentou valorização de 0,39%, sendo cotado a R$ 1.128,26 a cabeça. Estou aqui com o João Pedro. Ontem no Pecuária BR Especial, João, sobre uma retrospectiva de 2017, o Júlio Brissac, que é um analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, falou que em 2018 ele vai criar um índice picanha para falar dos preços da picanha aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai. E o João Pedro trouxe hoje informações, já quem sabe antecipando esse índice picanha da Rural Business, o produto da Austrália, que até pouco tempo atrás era um grande competidor, era, vamos dizer, no ranking dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. A Austrália ficava brigando com o Brasil e com os Estados Unidos. A Austrália sempre em primeiro, Brasil, Estados Unidos, até que a Austrália teve um problema muito sério de seca, né? Naquele deserto, e isso eles perderam essa posição. Mas é uma carne bastante apreciada no mundo todo. E você conseguiu encontrar essa picanha aqui no Brasil, João? Não, lá no Nordeste. Então, o que é interessante isso aí, Zé, eu trouxe essas fotos para ilustrar esse nosso comentário aqui a respeito dessa questão. A Austrália tem um trabalho excepcional no mercado mundial. Ela tem um trabalho, lá a cadeia da pecuária bovina trabalha integrada. O pecuaristas, as empresas de insumos, os frigoríficos, o governo, e cria isso, ele vende, ele vai atrás de mercado. Isso aqui no Nordeste brasileiro. Você vê no Nordeste brasileiro lojas vendendo picanha australiana por 50 e poucos reais o quilo. São peças grandes. Peças grandes por quê? Porque hoje há uma tendência, tanto nos Estados Unidos como na Austrália, de debater o animal mais pesado. Eles estão conseguindo algum genética, um animal que tem uma boa qualidade de carcaça e consegue botar 24, 25, 26 arroba por animal. O preço do bezerro é caro. Hoje, um dos gargalos na produção da pecuária bovina é o bezerro. Então, eles pegam esse bezerro, vão botar mais carne em cima dele. E consegue fazer uma carne com bom acabamento, uma carne macia, uma textura, e eles sabem vender. Isso que falta para o Brasil. O Brasil tem que aprender a vender no mercado internacional. Se você for, eu estou mostrando carnes lá, essas carnes no Nordeste brasileiro. Hoje, no Nordeste brasileiro, chegam dezenas de milhares de turistas, especialmente europeus, que fogem num frio agora glacial, lá abaixo de zero, vem para o Brasil. Eles iam muito para o Caribe, com esses furacões e tal. Esse ano atrapalhou um pouco. E o Brasil é um bom polo receptivo. E o que acontece? Só que você não vê nada, absolutamente nada de mostrar carne brasileira. Fazer churrasco demonstrativo. Teria que haver um trabalho permanente do Brasil, da cadeia da pecuária bovina, mostrando aqui no Brasil para esse turista estrangeiro que vem, principalmente o europeu, mostrando a qualidade, como nós produzimos carne bovina no Brasil. Nós produzimos carne bovina em cima de capim. A nossa carne, com certeza, é tão saborosa, ou até, não dá para dizer que seja melhor, mas é igual à da australiana. Só que a Austrália faz um bom marketing, trabalha integrado e chega em todas as partes do mundo. Onde você vai, você encontra a bandeirinha da Austrália, Meat from Australia, e é uma carne boa, lógico, mas nós temos condições também de fazer isso. E às vezes até melhor do que eles, porque nós temos uma riqueza de água, de pastagens tropicais. E tem esse apelo da carne produzida a pasto, né? E é melhor mesmo. Se você pegar uma carne... O americano, por exemplo, ele desmama o bezerro e já põe no confinamento.
É uma carne que o animal só conheceu praticamente de milho e farelo de soja. E algum volumoso no meio do caminho. Nós não. O animal já nasce em cima do capim, vai comendo o capim, desmama, recria. E muitas vezes, hoje, na integração na agricultura-pecuária, o pessoal termina no campo mesmo, nem confina. Ele suplementa, lógico. No fim, ele faz aquele boi verde e amarelo, ou seja, 90% do tempo dele em cima de capim, 10% ele bota um grão para dar um acabamento melhor, uma precocidade. Isso o Brasil tem que saber mostrar lá fora. O ministro Blairo Maggi comentou essa semana, numa entrevista, que o problema do Brasil é a imagem que os concorrentes nossos fazem lá fora. E a melhor defesa, a ideia é o ataque. Você tem que estar mostrando o aspecto positivo do Brasil, da capacidade que nós temos de produzir carne de excepcional qualidade. Agora, a cadeia, ela teria que trabalhar integrado. Mato Grosso acho que é um dos poucos estados da federação que está fazendo alguma coisa nessa área, juntando todos os elos da cadeia para brigar, para divulgar. A própria Renata anteriormente comentava isso na matéria, que é das exportações de Mato Grosso. Mas é o único estado da federação que praticamente está fazendo isso. Todos os estados que trabalham com pecuária, seja Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, deveriam fazer o mesmo. E haver uma união nacional em cima disso, para você divulgar nossa carne, para brigar. E uma coisa que é certa em mercado. Mercado a gente não ganha em mercado. Mercado se conquista. Para se conquistar tem que ser mantê-lo. E aí falta essa união, falta esse trabalho. Essa carne eu vi lá na Nordeste e eu senti falta de que houvesse um trabalho também E é uma picanha grande, porque muita gente dizia o seguinte, a picanha boa é aquela que tem 1,2 kg, 1,3 kg. Mas se a carcaça é grande, é claro que o tamanho da picanha vai ser maior também. E a gente até fez as contas pelo valor, que é R$50 o quilo, estava custando 90 e poucos, então é uma picanha de 1,8 kg, 1,9 kg. O meu amigo que me passou essas fotos falou, a picanha é muito macia, muito saborosa. Eu falei, mas se pegar uma carne boa também brasileira, aqui no Brasil, uma carne maturada, uma carne, com exemplo dessa aí, é uma carne também de gosto excepcional. Eu, algumas vezes, acompanhei missões, especialmente chinesas aqui no Brasil, quando a gente leva esse pessoal numa churrascaria rodízio, dá gosto de ver, porque não tem um espeto que eles não mandam baixar, e a gente vê aquela alegria, aquela felicidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, voltando só à questão americana, o americano hoje tem um prêmio em cima da carne sem antibiótico de 30% em média acima da carne normal deles lá. O Brasil produz carne sem antibiótico, nós raramente usamos antibiótico no gado, esse gado criado a campo, terminado a campo, não se usa antibiótico. Então nós temos condições de vender, é questão de brigar por esse mercado e juntar. Nós temos que mudar essa ideia de que cada um por si, Deus por todos, não. Nós temos que estar todo mundo junto. Alguns problemas que vai ter, lógico, entre pecuarista e frigorífico, tem que quebrar o pau mesmo quando as coisas... Mas no principal, que é vender a nossa carne, mostrar como nós produzimos, fazer esse trabalho, e aí também convidar os nossos colegas de imprensa lá da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, para conhecer como é que se produz aqui no Brasil, para não deixar que esses concorrentes nossos queiram menosprezar a capacidade produtiva brasileira. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadam. Renata. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, leilão virtual gado de corte da Araguaia Leilões. Nós já voltamos. De volta agora com o quadro Touros do Dia com Adriano Edival. Olá, amigos de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação apresentar
Para você, uma oportunidade de investimento aqui dentro do Pecuária BR. Hoje vamos apresentar mais 2 touros que estão com uma promoção interessante. Os touros que são apresentados aqui, eles têm um preço diferenciado, né, do valor de lista da Cemex. Hoje eu vou mostrar 2 touros, um da linhagem Naviraí e o outro linhagem genética aditiva. Ambos do Mato Grosso do Sul, um da Fazenda Santa Marta e o outro da Fazenda Remanso. São 2 animais esplêndidos que eu quero te apresentar. Eu vou começar mostrando o Neon de Naviraí, sem mais delongas, e já aparece na tela a produção desse reprodutor. Você está vendo ele que vai aparecer na tela agora, né? Meu diretor vai encher a tela com o Neon lá de Naviraí, um touro extraordinário. Neon de Naviraí é um touro top 0,5% que está à disposição do mercado e está à venda por apenas R$20 a dose. E tem um detalhe interessante que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. Primeiro, você parcela. Você vai parcelar em quantas vezes? Você vai parcelar em quantas vezes você quiser. Lembrando que a promoção não pode ser inferior a R$300, tá bom? Não pode ser inferior a R$300. E aí você mantém, faz o pacote com 100 doses. E aí você fala assim, eu posso mesclar, por exemplo, entre o touro Neon e posso mesclar entre o drone, que é o touro que eu vou apresentar daqui a pouquinho? Pode, você pode ficar à vontade, não tem problema não. Há um detalhezinho, nós vamos entregar o material genético aí na sua propriedade. Touro Neon, a progênie dele vai aparecendo na tela, já aparece um garrote diferente, filho do Neon, que nós vamos mostrando para os amigos de todo o Brasil, um touro geração 2003, esse touro ele é filho do Max de Naviraí na trucada. Quem é a trucada, Renata, de Naviraí? A trucada de Naviraí, meu amigo, é simplesmente a melhor vaca lá da Naviraí. Não vou dizer a melhor, porque a Naviraí tem várias doadoras, mas a trucada é uma vaca que já colocou vários touros em central, é uma vaca que faz cabelo, barba e bigode. Precisou de uma doadora excepcional, é a trucada de Naviraí. Então você sabe muito bem, conhece o trabalho consistente, conhece o trabalho coeso e com dedicação que a Naviraí realiza e coloca à disposição do mercado esses reprodutores. Esse touro que eu vou apresentando, ele é top 0,5% melhor a cada 200, né? Touro indicado para produzir desmama pesada, animais ao sobriano ganhadores de peso, muito desempenho. Para quem quer trabalhar com reposição de fêmeas, o Neon destaca-se para a característica de idade ao primeiro parto. Ou seja, as fêmeas vão emprenhar um pouco mais cedo e vão parir um pouco mais jovens também, né? Nós estamos falando de animais precoces, idade ao primeiro parto. E esse touro, ele é no PMGZ, ele é top 1%. Você, meu amigo de todo o Brasil, fique atento e faça os seus investimentos agora. O telefone para você manter contato é o 479-9195-3297. Coloca na tela para mim o drone. Pode colocar o drone, o touro drone, remanso drone, né? Pode colocar o remanso drone na tela. Ele é filho do Torichorel, é uma vaca remanso Sadivir. Esse touro é um dos líderes lá da Cemex. Todo mundo liga, quer saber desse touro, até porque nós estamos falando de um trabalho consistente, de uma genética consistente da genética aditiva, aonde os animais são realmente um filtro muito apurado, uma seleção muito forte, uma pressão de seleção muito expressiva, principalmente para a fertilidade, né? Então os animais lá para você ter uma ideia, o rebanho da genética aditiva vem com média de 5,8, 5,7 a idade, né, das fêmeas da genética aditiva. Então nós temos fêmeas excepcionais que colocam em central touros que fazem a diferença. Telefone para você manter contato é o 479-9195-3297. Nesta promoção que nós estamos apresentando para você, você vai pagar no drone R$20 a dose. Vai montar um pacote aí com 100 doses e lembrando que nós podemos até dividir, lembrando que a parcela não pode ser inferior a R$300. Esse é o remanso drone que eu vou apresentando para você. Fique atento, faça bons negócios e bons investimentos também, ok? Destaque para peso ao sobriano, ele é top 1000%, para peso ao sobriano ele é top 1% e para total materno ele é top 0,5%, esse touro que está na tela. Isso no PMGZ. Na NCP, o drone é destaque para a reprodução programada na NCP, tem agora com prova genômica uma maior acurácia. O que é a acurácia? É a confiabilidade, é a certeza de que tudo que eu falei, ele vai transmitir para os seus filhos. E um touro excelente para fazer a reposição de fêmeas. Na Embrapa, ele é top 01. Então é um touro que unificou os sumários e o Brasil todo está procurando, o Brasil todo quer comprar, quer fazer um investimento nesse touro. Porque um touro como esse é investimento. E lembrando que o maior legado que esse touro vai deixar na sua propriedade são as fêmeas que você vai colher dele, né? O telefone para você manter contato. E lembrando que esta promoção é por tempo limitado.
limitada. Somente aqui dentro do Pecuária BR nós estamos ofertando nesse preço, R$20 a dose, o pacote com 100 doses. Você pode dividir, lembrando que a parcelinha mínima não pode ser inferior a R$300. O telefone 479-9195-3297. Nós voltamos no decorrer da programação com mais touros do dia e, lógico, com mais oportunidades de investimento. Volto com vocês, Renata e Zaidan. Obrigada, Adriana. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende. O calor e a umidade do ar mais elevada na região norte segue mantendo instabilidades tropicais. E justamente por conta disso é que a umidade do solo ainda está bastante elevada. Grande parte da região norte tem índices nas áreas em rosa com até 90% de umidade no solo. Agora, nos próximos dias, as chuvas fortes seguem concentradas no interior do Nordeste. Isso ocorre por instabilidades no alto da atmosfera que conseguem ganhar força aqui no interior do Nordeste. Tem previsão de chuva forte para o Tocantins, Pará e principalmente o Maranhão, acumulados de até 70 milímetros. Essa chuva forte ela não vai durar muito tempo, porque a partir da segunda semana, essas instabilidades já começam a perder intensidade e aí as pancadas mais fortes migram aqui para a faixa oeste da região norte. O estado do Amazonas e o Acre voltam a receber pancadas de forte intensidade e também com volume de chuva mais elevado. Durante o terceiro período, mais para o final do mês de dezembro, as chuvas fortes seguem concentradas aqui na faixa oeste da região norte. Agora, grande parte do Pará, Tocantins e praticamente toda a região nordeste ainda deve receber pancadas de chuva, mas de maneira bem mais fraca e com acumulados menores do que as pancadas que acabaram ganhando mais intensidade em períodos anteriores. Então, ao longo das próximas semanas, ainda segue tendo previsão de chuva na maior parte da metade norte do Brasil, só que o volume de chuva deve diminuir em meados dessa segunda quinzena do mês de dezembro. Mesmo assim, as condições hídricas do solo ainda devem seguir favorecendo o crescimento dos pastos. Agora os preços do bezerro e do boi gordo desta terça-feira. Vamos voltar à Bolsa. Sara Kirchhoff. Boa noite mais uma vez. O bezerro teve uma forte alta nessa terça-feira no indicador CPEA e o preço da arroba do boi gordo não teve variação também no mercado físico. Eu vou começar mostrando o preço do bezerro, quanto que ele subiu de ontem para hoje. Ontem nós mostramos aqui no Pecuária BR que o preço do bezerro por cabeça aí em Mato Grosso do Sul estava em R$ 1.148,81. Hoje, o valor passou para R$ 1.174,37, uma alta de 2,22% no dia para o preço do bezerro no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Essa alta significativa no dia de hoje ameniza um pouco a queda no acumulado do mês de dezembro, que agora passa para 1,04%. Já o valor da arroba do boi gordo no estado de São Paulo, também no mercado físico, não teve variação de ontem para hoje e permanece em R$ 144,40. Mas no acumulado do mês, boi gordo segue em alta no indicador CPEA, mercado físico, uma alta de 0,10%. Por último, passamos então para o preço do boi gordo no mercado futuro. O boi gordo BMF negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje teve uma variação aí nos contratos, mas a maioria deles vem em alta. Eu começo destacando aqueles contratos que serão entregues agora em dezembro deste ano, que tiveram uma leve queda hoje de 0,07%, com o valor da arroba passando para R$ 146,65 no ajuste atual e ficando ainda acima nos últimos negócios, em R$ 147. Os contratos entregues em janeiro tiveram uma alta de 0,24% e o valor da arroba, que ontem vinha em R$ 148,50, teve um acréscimo de 35 centavos para o ajuste atual e ficou ainda acima nos últimos negócios, em R$ 149. Já os contratos entregues em fevereiro do ano que vem subiram 0,27%, com o valor da arroba passando dos R$ 147,45, que nós vimos ontem, para R$ 147,60
47,85. Por último, os contratos entregues em outubro do ano que vem, mês referência no mercado do boi gordo, com uma leve alta de 0,07%, o valor da arroba passou no ajuste atual para R$ 153,90 e assim também permaneceu nos últimos negócios. O boi gordo, portanto, em alta nos principais contratos hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E uma notícia de última hora que saiu agora no fim da tarde é que o lucro no setor de carne deverá subir mais de 9% no ano que vem. Essa é a estimativa da Agência de Classificação de Riscos Moody's e diz que essa alta aí nos lucros com o setor de carnes aqui no Brasil deve acontecer principalmente por causa de uma estabilização do câmbio e também do volume de vendas e de preços, especialmente nos que dizem respeito às exportações. Uma boa notícia, portanto, para o mercado aí da pecuária. É com você mais uma vez, Aidan. Obrigado, Sara. Até amanhã. Renata. Agora uma análise do mercado do boi gordo com Isabela Camargo, da Scott Consultoria. Olá a todos. Procurando repor os estoques de carne bovina, as indústrias mantêm ativos os compradores de bovinos nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2017. Com a demanda aquecida e a oferta reduzida, o cenário é de preços firmes para o mercado do boi gordo na maioria das praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas, tivemos valorização em 15 delas para o mercado do boi gordo nesta terça-feira. Em Goiás, valorização nas 2 praças pecuárias pesquisadas. Nos últimos 30 dias, a valorização para a arroba do boi gordo foi de 10,5% em Goiânia e de 9,2% na região sul do estado. Do lado do atacado, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,99 o quilo, estabilidade frente ao último fechamento. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Agora os números. Foram 32 praças pesquisadas, não é, Renata? 15 altas, apenas 2 quedas. A gente vai ver agora os preços de uma boiada comum, começando pelo sul do país. Segundo a Scott Consultoria, sem alteração de preços. No Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Agora a região norte teve alta e queda também. Alta de R$ 1,00 em Paragominas, no Pará, queda de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia e alta de R$ 1,00 no norte do Tocantins. Na região nordeste, no sul da Bahia, R$ 1,50 de alta na arroba e no Maranhão, R$ 2,00 de alta. Agora a região centro-oeste, alta de R$ 2,50 em Goiânia e no sul do estado também teve alta de R$ 2,50. Queda de 50 centavos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, alta de 50 centavos em Cuiabá, estado de Mato Grosso, e alta de R$ 1,50 no sudoeste de Mato Grosso. Vamos para a região sudeste agora. Tivemos... Quais são as alterações, Renata? Na praça de Araçatuba e também na de Barretos, 50 centavos de alta. No sul de Minas, R$ 1,00 de alta. E no Rio de Janeiro, também R$ 1,00 de alta na arroba. Outra fonte de apuração de preços é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul, que segundo a apuração da Rural, teve alta de R$ 1,00 no Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Na região norte, alta de R$ 1,00 no Pará e de R$ 2,00 em Rondônia. Na região nordeste, alta de R$ 1,00 na Bahia e R$ 1,00 no Maranhão. No centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, R$ 1,00 de alta. Região sudeste, para a gente finalizar, cotação boi gordo à vista, agência Rural Business, alta de R$ 1,00 em Minas Gerais. Pecuária BR fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, Renata. Até amanhã. Tchau, Zaidão. Obrigada pela companhia. Fique agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, e o Brasil Gourmet. Logo em seguida, Adriano Edival comanda o Na Batida do Martelo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.